não conhece, não me conhece, eu sou o Rodrigo Guzmão, fui professor da Renatinha, da Fer, e é um prazer estar participando dessa live, assim como eu já participei com elas. E sempre é aquela coisa, né? Sempre tem coisa para falar da acupuntura da medicina tradicional chinesa. E agora, com a inovação, o tema foi fantástico, né? Assim, o que que a gente pode ver entre a medicina chinesa e a medicina tradicional, a medicina convencional, né? Isso é perfeito. Sim, perfeitíssimo. Vamos desmistificar a coisa do acupuntura é só para dor, É, exatamente. não é? Fala aí um É pouquinho, isso Rê, aí. de E você, principalmente a professora. questão, né, Fê? E principalmente a questão do que a gente sempre fala aqui das parcerias, né? De não esperar chegar para a medicina chinesa depois que se tentou toda a medicina Com convencional. certeza. A importância dessa relação, dessa integração para o sucesso do tratamento, né? Perfeito, tô vendo que tem bastante colega aqui assistindo a gente. Pessoal, vamos integrar, vamos trazer aí benefícios É, aí da tradicional com a integrativa, não é, pessoal? tanto que é uma coisa, né, gente, que é muito interessante o que acontece hoje, que no Brasil a gente está tendo vários casos, e principalmente na região que vocês estão, que são grandes cidades, a acupuntura em centro, em UTI, Sim, né? Em centro de primeira de urgência. Isso é muito legal, porque o quanto a gente consegue trabalhar na urgência é maravilhoso. Eu não sei se eu cheguei a dar aula para vocês e mostrei na aula um vídeo que eu fiz quando eu trabalhava numa clínica que tinha um serviço de 24 horas, que o simples fato de colocar agulha no animal, naquele momento, alterava o batimento cardíaco que estava em brade, ele normalizava, aí eu tirava a agulha, ele voltava para brade. Então, assim, a gente pode fazer. Tem pessoas, tem teorias que falam até mais do que uma vez ao dia fazer acupuntura no animal que está internado, né? sim. Então, isso a gente só agrega, né? Eu acho que é um negócio interessante porque a gente só agrega, né? Sim. E aquela coisa também, né? Aquele pacientezinho, o conforto, às vezes, também que você tá dando, né? Sem Porque, dúvida. às vezes, se a gente for pensar até num terminal, alguma coisa, a gente tá dando um conforto. E esse conforto se espalha tanto para ele, né? Como também para quem tá assistindo ali o que tá acontecendo com ele também, até os próprios familiares. Então, a gente também vê nos hospitais, nessas alas, né, de terminais, as áreas integrativas entrando. Eu acho Sim. bem legal isso, porque hoje elas fazem parte do SUS, né, professor? Ah, E se está fazendo parte do sim. SUS, se eles estão colocando isso para as pessoas, gente, bora colocar na veterinária também, né? Perfeito. Com certeza. Acho que a tendência é essa mesmo, né, Fê? Sim, Essa questão tanto a cultura quanto a físio também, quanto outras áreas. Acho que a tendência é cada vez está entrando aí os convênios médicos também, né? Espero que sim, não seja da mesma forma, os Então, humanos, deixa eu só. mas acho que a tendência é essa. Eu só vou pedir para vocês. Tem uma pessoa que perguntou qual o ponto para caso de bradicardia. Na verdade, gente, quando a gente faz uma avaliação do animal, eu não tenho. A gente brinca muito receita de bolo. Não é, dá para fazer receita de bolo, principalmente um caso que está internado. Você tem uma urgência e emergência. Claro, você tem pontos específicos que vão alterar muito a homeostase daquele animal que está desregulada numa emergência. Mas depende muito da patologia, você pode utilizar um ou outro ponto, 3, 4, 5 pontos diferentes, entendeu? Então, se eu tenho um animal que é cardiopata, muitas vezes eu uso um caso, em função da bradicardia, pontos diferentes de um animal que está em bradicardia, por exemplo, por uma hipovolemia, sim, entendeu? Então, é por isso que não dá para falar, eu não sei nem quem foi que mandou a pergunta, mas é complicado para a gente falar um ponto, uma receita. Claro, tem alguns pontos que dá para a gente até sugerir, mas nesse caso é um pouco mais complicado, tá? Tem que ver o animal, não tem como. A gente tem que avaliar o animal, fazer toda a parte de diagnóstico, aquele diagnóstico que vocês aprenderem em aula, né? Fazer todo o processo, ver como é que está a língua. A língua, para quem não é acupunturista, a gente tem que avaliar o padrão de língua, padrão de pulso. Não só isso, fisionomia, compleição, quer dizer, como é que está a cor daquele animal, como é que está sim. a língua, a cor da língua, as patinhas, textura do pelo, né? Então, tudo isso envolve, esse diagnóstico vai estar estabelecendo o que a gente vai fazer de pontos.
E isso é muito importante, professor, né, Rê, também a gente falar, né, porque às vezes as pessoas acham que a acupuntura é colocar agulha, né, num ponto só. E às vezes olhar na internet lá e colocar, ou ver até os nossos colegas colocando, e depois querer colocar no mesmo lugar. Até na aurículo também, às vezes o pessoal fala isso. E a gente tem que bater aqui na tecla, professor Guzmão, e o pessoal tem que entender que a integrativa vê o paciente como um todo. Então, às vezes, o problema lá para você clínico é o coração, né? Só que a gente, dentro da nossa avaliação, metodologia da medicina tradicional chinesa, estão envolvido outras coisas, que a gente tratando, a gente amenizando esse paciente, que é o sintoma que te está incomodando como a parte clínica ali, vai amenizar em outras coisas que a gente vai estar fazendo. Então, é por isso que o professor Guzmão está explicando, né? Não é uma receita de bolo, não é olhar ali e colocar a agulha, não é isso? É, exatamente. Inclusive, até acho que a mesma pessoa colocou, na internação segue muito como se fosse receita de bolo. Nesse caso, eu até entendo o que você está falando, porque às vezes já existe um protocolo de pontos para determinadas doenças. Mas esse protocolo não necessariamente é seguido fidedignamente. Sim. Porque às vezes a gente tem pontos que são necessários num processo ultra curto de emergência e depois a gente estabilizando ou tentando minimizar essa emergência, a gente vai acrescentando outros, entendeu? Então Isso. não dá, eu não consigo, Fer, eu não consigo pensar assim, tudo receita de Então, bolo. A gente pode ter uma base, eu também. né? Sim. Eu vou dar um exemplo básico assim que vocês vão entender e quem é acupunturista que está ouvindo também pode entender. O rim 3, por exemplo, é um ponto que é muito usado, porque é um ponto que vai energizar, né, do processo, não só o rim, mas se você tiver um processo neurológico, se você tiver um animal idoso, então você tem muitos Benefício. benefícios em em muitas utilizações, né? Mas não é só ele. Então, Não é só se a ele, gente né? considerar como se fosse ele uma receita de bolo, beleza, mas a gente tem que acrescentar. Então, vamos dizer assim, a gente faz a receita de bolo, mas depois a gente tem que ver que cobertura que vai usar no bolo, né? Se vai rechear esse bolo, se vai fazer um bolo de casamento, se vai fazer um bolo simples de fubá, né? Sim, sim. Mas, Vocês professor, perceberam que E eu não mesmo, jantei e mesmo ainda, a né? receita de e mesmo a receita de bolo, por exemplo, o ponto de ressuscitação é uma receita de bolo. Aham, Mas depende do Shen. Depende do Shen. depende do Depende de tempo. como você vai se Shen, você não pode usar o ponto de ressuscitação. Então, exatamente. nem ele é um ponto, nem ele é uma Olha, receita de bolo, que parece tão mas eu simples. posso É, colocar, puxar um adendo até mais aqui, que eu vejo muito acontecer também, que o pessoal está usando, cromoterapia, né, Rê? O pessoal acha que a cromoterapia também é uma receita de bolo, Guzmão. Você entra nas internações, em alguns lugares, a cor azul é para tal coisa. Aí você tá olhando para aquele paciente e fala, meu Deus, por que aquele Fica paciente é uma cor deprimido. azul? Entendeu? Porque o pessoal acha que cromoterapia é luz bonitinha para o cliente, né? Ou para deixar o ambiente bonitinho. E, eu vi o tal usar naquele paciente aquela cor. Mas às vezes está esfriando demais aquele paciente. Às vezes está usando para uma coisa que não tem Pois é. necessidade. Você Então, assim, deprime ele muito mais, você diminui circulação sanguínea, você diminui tudo, colocando o exposto ao azul há um tempão. Sempre termina de matar. exatamente. porque tá virando Exatamente. receita de... E a mesma coisa eu falo com a laser, né? Com a laser terapia, que eu tô vendo acontecer isso também, com a ozonioterapia. Então, pessoal, a gente tá aqui para isso, para tirar as dúvidas de vocês e conversar que o terapeuta integrativo, né? O colega que fala assim, eu vou ser integrativo, que ele é um todo, não é só uma acupuntura, a gente tá aqui para tratar o todo. E o todo, às vezes, é o paciente, o ambiente, o tutor e vocês. Que a gente acaba dando um auxílio pro colega também quando a gente chega na clínica, quando a gente chega na casa do paciente, e esse conjunto ajuda bastante, né? Mas a gente tem que... Por isso que a gente fez essa live, para parar com essas coisas de acupuntura para dor e as receitas de bolo aí que, ele vem aqui e faz a mesma coisa. Não é, não é. Outra Fala coisa que é pra interessante. gente, Guzmão, um pouquinho da sua experiência em relação a essa parceria, em relação a essa dualidade, né? Que é uma dualidade, né? Sim, Dizendo Da da gente conseguir integrativa com integrar. a medicina convencional. tradicional. Isso. Unir a medicina chinesa, né? Pode ser assim, Veja a gente bem, pode até falar ela. veja bem, eu vejo assim, a gente poderia utilizar a medicina tradicional chinesa. Quando fala tradicional, eu falo no sentido assim, somente os 4 pilares, que na verdade no animal se utiliza muito mais os 3 pilares, que seria dietoterapia, fitoterapia e acupuntura. E aí tem mais 2 pilares que seria muito do ser humano, que seria Tuiná e o Qigong. Sim. Tá? Tuiná e
outras massagens que utilizam o Qi, né? A estimulação do Qi. Mas, vocês já ouviram eu falar isso na aula, e eu brinco muito que, assim, quem nunca comeu batata frita? Quem nunca tomou uma Coca-Cola? Então, não dá para dizer que nós podemos trabalhar a medicina tradicional chinesa no que nós temos hoje no ambiente dos nossos clientes. Principalmente pelo que a Fer falou. Porque está envolvendo ambiente, tutor e tutelado. Então, esse envolvimento não dá para falar, no meu ponto de vista, Rodrigo, tá, gente? Não dá para fazer, vamos fazer só a medicina tradicional. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso se nós conseguíssemos fazer a medicina tradicional chinesa como ela é, ou seja, profilática. Não tratamento, mas profilaxia, evitar a doença, que a doença chegue no corpo. Mas a gente não consegue. Organizando. É uma coisa um pouco mais complicada, né? Na verdade, eu gosto muito de dizer dessa forma da brincadeira da batata frita e tal. Por quê? Porque nós não estamos tratando o animal só nós. No meu caso, aqui em Londrina, sempre tem um clínico que está trabalhando com o animal. Sim. Até quando a pessoa chega para mim sem clínico, tem várias coisas que eu pergunto para o tutor e eu precisaria de um clínico. Então, às vezes, até eu indico um clínico para a pessoa. Por quê? Primeiro, o seguinte, como acupunturista, a gente não vai ter condições de fazer um acompanhamento que um clínico geral faz. A gente tem um outro tipo de acompanhamento com o animal. Então, o clínico geral tem um acompanhamento dele e, juntando o acupunturista mais o clínico geral, a gente consegue traçar um caminho, né? Uma outra coisa também que eu acho que é muito importante, eu, aqui em Londrina, eu não tiro medicação. Então, por exemplo, se eu tenho um cardiopata, independente da medicação que ele está tomando, a gente sabe que pela fitoterapia a gente pode tirar muitos medicamentos. Mas eu prefiro utilizar a fitoterapia em conjunto com a alopatia. Eu prefiro utilizar a acupuntura em conjunto com essas medicações para que eu consiga fazer um aproveitamento melhor da medicação alopática. Ou seja, eu vou potencializar aquele medicamento. Potencializando esse medicamento com a medicina integrativa, o que mais tarde a gente pode fazer? Provavelmente, a gente vai conseguir fazer um desmame conforme vai passando o tempo, talvez não totalmente desmamado daquele medicamento, mas a gente pode fazer uma base muito menor do que ele já estava tomando. Eu já tive experiência de tomar de animais com medicação cardiopata, falando agora pelo exemplo que eu dei, de chegar a quase um quarto do valor. Sim. Por exemplo, lupus. Eu tive um animal, esse foi muito nítido, assim, lupus... Perdão, lupus não. Oh, meu Deus. Pênfigo bolhoso. Extremamente agressivo no animal. O animal só conseguia minimizar as lesões com a corticoide. Eu consegui baixar quase que 1/10 da dose do corticoide, fazendo acupuntura, né? Então a gente consegue, e isso reduz o que acontece no caso do animal. Você reduz os efeitos deletérios da droga. Sim. Bem-estar. Bem-estar. Né? O exemplo de, por exemplo, a gente tem que usar um diurético, a furosemida. Só que a gente sabe que a furosemida ela dá depressão de potássio. Nós temos fitoterápicos que vão fazer a diurese sem depressão de potássio. Entendeu? Então a gente pode reduzir a dose da furosemida ou cessar totalmente. Agora, gente, vocês que estão assistindo, é importante estar sempre mantendo contato com o clínico. A gente tem que estar conversando de igual para igual. Por quê? Ele está traçando aquele caminho, a gente vai junto. Se você tiver que traçar um caminho diferente do clínico, argumente por que você está tratando diferente. Se a gente não souber argumentar dentro da nossa medicina, da medicina chinesa, a pessoa não vai entender e não vai acatar. Então, para a gente fazer qualquer mudança no tratamento, mudanças que eu digo radicais, a gente tem que saber argumentar. Caso
contrário, é muito provável que ele não consiga. E, Gusmão, isso é E bem... essa parceria faz Não, toda a diferença, né? e isso sabe que é bem legal também falar, porque vale a pena dizer também isso, que às vezes o clínico larga na nossa mão, né? Ah, a Sim. acupuntura é a última coisa mesmo, e o acupunturista que se vire lá agora. E não, a gente precisa do clínico, né? É Tá integrar, junto. a gente está integrando o tratamento, né? Então tem que ser Sim, junto, tem que ser parceria, né? exatamente. Do começo ao fim. Por isso que, se for filhote, pode começar com a integrativa. Se for velhinho, pode usar a integrativa. Se é neoplásico, cardiopata. Por isso que a gente consegue agregar todos os pacientes a vocês. Porque a Sim. gente consegue trabalhar junto. Não é largar lá na mão do acupunturista. É. Né? Porque às vezes a gente também precisa. Olha, colega, vamos fazer um exame assim, né? Porque assim, por quê? Ah, porque dentro da medicina chinesa a gente tá pensando assim, vamos por esse caminho? Poxa, isso é integrativo, né, parceiro? Então, assim, fica a dica também disso, né? Que não é entregar na mão do acupunturista, é estarmos juntos, né? Por É, isso que a acupuntura exatamente. é para tudo, né? É, Eu brinco, né, professor, que a gente devia nascer já com um acupunturista e com um psicólogo na nossa vida. pois Não, é. e é muito legal quando a gente consegue essa parceria, é muito legal. Sim, São poucos as parcerias que a gente, infelizmente, são poucas, né? Mas quando a gente consegue, tem uma parceira, a Fê foi conhecer ela também. sim. Ela é muito bacana, muito sensível, muito espiritualizada. E ela falou, outro dia, ela falou assim pra mim: "Rê, você não quer vir aqui pegar o pulso? Porque eu acho que ele tá com a doença do carrapato. Você não quer vir pegar o pulso pra me ajudar a confirmar?" Sim. Porque a gente consegue perceber um agente patogênico externo entrando, enfim. E aí é muito legal isso, porque ela espera eu vir lá uma vez por mês, às vezes. Olha, tô com o paciente aqui, vem aqui pra gente discutir Perfeito. junto. Isso é legal, né? Perfeito. Chegar nesse nível Perfeito. é perfeito de discussão. Perfeito. É legal. Antigamente a gente não falava medicina integrativa, a gente falava medicina alternativa. Alternativa. Mas essa É, situação que a Fernanda falou é sim. interessante porque eu acho que está mudando também, né, Fer? Mas jogavam muito na nossa mão, né? E aí a Sim. gente brincava assim, ó, não tem alternativa, vai fazer acupuntura, né? Vai a É, É, última alternativa. E não é não desse jeito. A é gente tem que ter essa integração mesmo que vocês estão falando. Que integração. o, o foco principal, o denominador comum é a saúde do animal. E a gente não pode esquecer que nós, como veterinários, a gente tem a preocupação, talvez as pessoas não entendam isso, mas a preocupação nossa é o animal, mas ele é secundário. Porque se você considerar o médico veterinário, ele está para dar o bem-estar pro tutor, indiretamente cuidando do seu Ai, tutelado. não. Sim. a gente Né? fala muito isso aqui, né, Fê? Muito, Sim. que é sempre olhar para esse ambiente, é sempre olhar para esse tutor, porque tem uma história para que esse animal desenvolva algum tipo de doença, né? Sim. Enquanto esse ambiente, essa família não estiver estável, esse animal não melhora nunca. E eu falo isso claramente. Eu falo, olha, enquanto vocês não estiverem bem, não adianta eu tratar, porque não vai melhorar. Eu preciso que vocês estejam bem. E aí a pessoa vai buscar. É assim, professor, hoje o lema meu e da Rê, né, que a gente tá parceira, né, é tratamento multiespécie e pensar fora da caixa. Então, É. assim, É, então É isso é aí. aquela coisa, é você entender que dentro da família tem o animalzinho, tem a pessoa, tem o ambiente também, e que se tá todo mundo doente, todos vão adoecer de alguma coisa. Se tá todo mundo bem, que é o que a gente quer, o equilíbrio, né? Tudo estar perfeito, que claro, não vai ser assim, mas assim, a gente tenta colocar todas essas coisas no lugar. E aí, quando a gente vai para a clínica do colega, entra o colega, porque a gente auxilia o colega também. Então, assim, Exatamente. a gente tem batido muito nessa tecla. E, professor Gusmão, fala pro pessoal aqui, que é aquilo que a gente falou no comecinho, né? Ah, tá com dor é a acupuntura. Mas e se é renal? Não é? E se o problema de pele existe? Aquela otite que não sara, né? E aquele diabéticozinho, né? E aquela atopia? Que acupuntura? A acupuntura é boa? A gente pode usar? A gente pode Então, utilizar? na verdade, essa situação de falarem da dor na acupuntura, ela surgiu principalmente até pela medicina humana, porque veio do Oriente de uma forma para retirar mesmo dores, né? E ela é o carro-chefe. A gente não tem como falar que não é o carro-chefe a dor, porque você coloca agulha e 15 minutos depois a pessoa já não tem mais a sensibilidade que tinha. O nível de Sim. endorfinas que são liberados, eles têm uma resposta maravilhosa. Então,
não tem como a gente falar que não funciona. Só que é muito mais do que isso que a Fernanda falou, gente. A gente, nesse caso, olha lá, beleza, é um renal. Renal não faz nada. E nós já tivemos, eu já tive, não sei se vocês já tiveram. Eu não chego a discutir, mas eu questiono muito algumas situações em congresso. Eu pergunto, assim, e a acupuntura não funciona? Não tem nada dizendo que seja considerado efetivo. Tá, tudo bem, mas eu continuo fazendo. E tem efeito. Eu já tratei animais, assim, descobriu que é renal crônico. Beleza. Vamos começar a tratar. Fitoterapia, acupuntura. Na época eu não fazia dieta. Fitoterapia, acupuntura. Cachorro. Dieta para gato, gente, é um pouco mais complicado. Dá para fazer, mas a gente tem que ter muito minúcia nisso, né? Cachorro teve 2 anos e meio de vida. Não foi sobrevida. Ele não sobreviveu. Ele viveu. Vocês entenderam? Ele tinha uma vida normal. Em 2 episódios que aconteceram crise, os 2 episódios, os tutores viajaram e deixaram ele com uma pessoa já conhecida, tudo, mas o estresse desfavoreceu esse animal. Só que 2 anos e meio sem fazer uma diálise peritoneal, sem fazer hemodiálise, sem fazer medicamento para baixar ureia e nivelando a creatinina. É qualidade de vida. Já peguei casos também, Guzmão. Eu também, já peguei vários, assim. E fica super bem. Muito super bem. Se mantém, pode ser assim, os índices que aparecem nos exames não são regra, né? Porque a questão é o animal estar bem. E às vezes eu até tenho um nível de ureia alto, de creatinina alto, mas o animal está bem, está estável. E ele caminha muito bem, assim, por anos. Exatamente. E realmente, sem fazer tanta fluido. Tem uma que eu peguei, ela morreu agora há pouco, faz alguns meses. Morreu com 21 Olha anos. Que beleza. E ela foi detectada com 18 anos com a insuficiência renal. E foi muito bem na fitoterapia, porque eu ia uma vez por mês só para lá. Na fitoterapia se manteve muito bem. E não morreu disso, morreu pela cardiopatia. Olha, eu vou falar uma experiência minha, assim, né? Porque, assim, perto de vocês, né? Eu sou uma nenezinho gatinhando. Mas, assim, clinicamente falando, né? Eu sou apaixonada pela clínica e eu vou falar lá da minha experiência da clínica. Até os colegas que estiver aqui vai saber que falava isso pra mim. A Fê gosta de curva de rio. Porque, assim, como antes da acupuntura, eu sempre tratei com integrativa, né? Então, com floral, quântico, reiki, um monte de tratamentos que eu já faço hoje em dia. Então, para mim, essa visão de olhar para o paciente é renal, não tem jeito, nunca existiu. Porque eu sempre olhei para aquele paciente e falei, enquanto você estiver aqui comigo, você for meu paciente, eu vou lutar com você até o fim. E falo, eu tenho fotos, tenho pacientes hoje vivinhos, aí, renais com 23 aninhos, e o soro tinha o quê? O soro tinha a medicação que ele precisava, o reiki que eu fazia, os florais que eu entrava, os quânticos que eu usava, a cromo, e entre outras coisas que eu fazia, porque eu sempre tratei a integrativa junto, né? Então eu tenho essa experiência não só da acupuntura, que, como eu falei, perto de vocês eu tô gatinhando na acupuntura ainda, mas assim, nas outras integrativas, isso sempre fez parte da minha vida, né? Então, assim, tudo dá pra gente auxiliar, tudo dá, porque a doença existe, o sintoma existe, mas o tratar o entorno dela, o levar aquilo para ter uma qualidade de vida, na minha visão, enquanto clínica ali, era outra, né? Eu queria dar o bem-estar para o paciente, eu queria dar o bem-estar para aquele tutor entender que aquele processo que ele estava passando, tanto ele como o animal, tinha um porquê, né, de estarem ali juntos e passando por aquilo. Às vezes na casa tinha um outro paciente humano passando por aquela doença, então quando eu amenizava a doença daquele pacientezinho, a pessoa falava, poxa, então eu posso amenizar a doença do meu pai, do meu filho, da minha mãe, enfim, né? Então, para mim, essa visão é muito mais fácil. Claro que quando você vai conversar hoje com o clínico, ele olha para sua cara, ele quer isso, né? Os dados, o exame ali. Mas quando você começa a ver ali, olhar para o paciente e ver a melhora que ele está tendo, o tutor falar, tá comendo, tá levantando, tá pulando, né? Que nem tem uma cliente aqui, a Thaís, né? É sinomose.
né? Vou dar um exemplo para vocês hoje na acupuntura. Ela adotou esse cachorrinho, ficou com a sequela das mioclonias, professor Guzmão, assim, horríveis. A mioclonia, assim, me incomodava demais, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, eu peguei ele assim, sem levantar a cabeça. Hoje, eu chego, ele pula em cima de mim, né? Ela me manda vídeos diários dele em cima das crianças, lambendo ele. Ele balança um pouquinho a cabeça ainda, mas ele pega o brinquedinho, ele pega a bolinha, a gente tá na luta com a fitoterapia, com a acupuntura, vai começar a dieta com a Rê agora, mas assim, é um paciente que a família vem lutando aí, ele também resistindo a tudo, a todos, eu quero viver aí 20 anos com vocês, e tá tendo a resposta, tá muito bem, obrigada, né? E às vezes o clínico lá atrás queria eutanasiar, porque ele ia balançar um pouco essa cabeça, né? Porque ele ia um pouco ter ali os tremores. E hoje, cadê esses tremores? Tão mínimos, né? Então, muito bem, obrigado. Então, é isso que às vezes a gente integrativo quer passar, né? Pro clínico. Vamos tentar, bora. E é né? interessante, Fer, porque quando a gente vê essa resposta, você não consegue ficar no corpo, né? Não. O pessoal vai conversar com você, tem que te puxar. Fala, desce, porque é um negócio assim maravilhoso. A Fê tava assim. Eu brinco assim, olha isso, não tá recordando mais. você estufa o peito, parece um galinho quentino. Às vezes você dá licença, porque tá maravilhoso o meu dia hoje. Não, fora quando não me emociono e começo a chorar com o cliente, né? Porque é emocionante. Sinomose é uma coisa que é muito difícil de eu pegar aqui em Londrina. Tá muito bem controlado, e os casos que não estão controlados, sabe-se fazer uma terapêutica boa na medicina alopata, né? Mas alguns casos têm a situação de sequela. E eu tô com um caso agora, que eu já passei para quinzenal, eu fiz um mês, 5 sessões, e eu já passei para quinzenal. O cachorro foi desenganado, não tinha mais possibilidade, o tutor trocou de veterinário. Aí, essa veterinária que me conhecia me indicou. E aí eu comecei a trabalhar. Sim. Da primeira para a segunda sessão, ele já começava a ficar apoiado em esfinge. É emocionante. Depois de 4 sessões, o tutor chegou para mim e falou assim, Rodrigo, ele está querendo fugir. Eu não sei mais o que eu faço. Então, nossa, é uma delícia isso, né? É uma delícia. A recompensa para a gente é fora de série, né? E a gente vê acontecer, né? É isso, a gente vê acontecer. Exatamente. É fantástico. E outra coisa, né, professor Guzmão, até na oftalmologia, né? A gente pode utilizar. Nossa, o pessoal tem... Não, quem nunca colocou fogo no olho, né? Vocês já colocaram fogo no olho, não colocaram? O pessoal vai assustar. Não é? O que o Rodrigo tá falando, pelo amor de Deus? Colocar fogo no olho, né? Mas um efeito maravilhoso. Sim. Eu tô falando isso, gente, é uma técnica da moxa, que é um bastão de erva, e você corta um fragmento desse bastão e uma casca de noz e coloca no olho e a moxa em cima. É maravilhoso, porque você trabalha todos os pontos em volta do olho do animal e você estimula, por exemplo, úlcera de córnea. Para a reptilização da úlcera de córnea é um absurdo de bom. É muito bom. KCS, né? Cera de conjuntivite seca também é excelente. Então é muito legal. É uma coisa que vale muito a pena. E fora outras técnicas, né? Que são bem interessantes. Né? E a gente não está falando para parar de pôr o colírio. Não. Né? A gente não está falando para não fazer as coisas. É o que eu falei, né, Fer? Isso é um adendo no tratamento. Nós estamos fazendo um plus. Nós não estamos tirando tudo, né? Nós vamos fazer a mais. Isso é importante falar mesmo, né? Tem que pensar dessa forma. Uma das questões assim que me chama a atenção hoje é porque no começo, quando eu comecei a acupuntura, eu sentia muito as questões ligadas à coluna. Problema de coluna é a acupuntura. Agora a gente tá com um olhar maior, as pessoas estão entendendo que não é só coluna. E que não esperar chegar, os casos que chegava para mim tipo, já tomou corticoide várias vezes, melhorava, mas agora tomou e não funcionou mais. Amanda acupunturista. Aí já chegou para mim cheio de artrose, com agudização, todo deformado, com muita dor. Fica tudo mais difícil, né? Então, eu acho que essas parcerias que a gente faz e o conhecimento que os clínicos vêm tendo hoje, entende que a gente precisa encaminhar para a gente antes de chegar nesse processo. Exatamente. Porque a gente consegue tirar os processos inflamatórios recorrentes que vão causar muito mais dano. E acho que isso está mudando. Você percebe isso aí, e você aí, Fê, mas eu acho que
o olho é assim, a comunicação move, abre isso, a mídia abre isso, né? E alguns clínicos que querem receber essa informação, eles recebem, porque tem hoje, nosso objetivo aqui é esse, né, Fê? Um deles é mostrar para o clínico que essa parceria ela é importante para a qualidade de vida do animal e que não tem que ter medo de parceria, não tem que ter medo de perder cliente, porque tem para todo mundo. Ah, sim. Pelo contrário, os dois juntos vão ter uma efetividade muito maior do que caminhar sozinho. Com certeza. Por isso que você fala que a gente precisa do clínico, e o clínico precisa da gente. Essa situação de perder cliente, o Rê, eu no começo, o pessoal não me indicava, porque eu tinha uma clínica, né? E aí eu fiz acupuntura, aí eu comecei a mostrar, eu ia nas clínicas e falei, olha, eu faço acupuntura, se precisar, funciona para isso, funciona para isso, funciona para isso. Mas o pessoal não me indicava, porque eles achavam que eu ia roubar o cliente da clínica convencional, né? Até que eu tomei uma decisão que eu chutei o balde. Eu vendi minha clínica e comecei a trabalhar sozinho, fazendo domicílio de acupuntura, né? E aí, eu indo na clínica das pessoas, fazendo o procedimento, deixando a pessoa perguntar, tá do lado, tal. Aí eles começaram a entender. E aí, claro, fazendo o efeito que a medicina chinesa começou a fazer nos pacientes, aí eu, boca a boca, começaram a chamar, tal. Então, assim, hoje, muitas pessoas me mandam mensagem perguntando, às vezes não é nem para fazer consulta, para fazer sessão de acupuntura. Às vezes que é uma dúvida sobre acupuntura. Eu explico, não tem problema nenhum. Às vezes, até, a pessoa pergunta alguma coisa para mim e decide fazer com outro acupunturista. Eu falo, gente, vai. Eu não sou, eu já falei em aula para vocês, acho que vocês se lembram disso. Eu não considero o acupunturista concorrente. Nós temos que ser aliados. Por quê? Porque quanto mais gente fizer acupuntura, mais a acupuntura veterinária vai ser difundida no Brasil. E aí, mais ambiente de trabalho, mais nicho para a gente. Então, isso é uma coisa importante. Professora, Né? eu vou mais além, sabe? Eu acho que ninguém é concorrente de ninguém, sabe por quê? Tá na clínica. Porque cada um pensa de um jeito, cada um tem um olhar diferente, cada um puxa a sua sardinha para tratar mais aquilo, né? Os especialistas estão aí, quem ama endócrino, quem ama imagem, quem ama cardio, né? A gente aprende tudo na faculdade, mas a gente ali tem a nossa olhar, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, que nem quem mexe com grandes, mexe com silvestres. Eu acho que a gente tem que parar de ter essa coisa, né, da concorrência. Eu sempre, quando eu estava com a minha clínica, né, o pessoal está aqui para falar, né, eu sempre trabalhei com os colegas de especialistas, sempre coloquei muitos na cabeça dos clientes, na importância, né, do cara que gosta de endócrino, que vive isso todos os dias. Ah, mas você não sabe prescrever o medicamento? Sei, eu sei qual é o medicamento, mas assim, ele está utilizando aquilo todo dia, ele tem outras formas de olhar, de tratar, de acompanhar, e eu vou ser o seu respaldo quando eu era na parte da clínica, eu sou o respaldo dele também. Era essa parceria com o especialista. Perfeito. Então, eu vou mais além. A gente não tem que ser concorrente, tem que ser amigo. Oi, tudo bem? Tô com um caso aqui. E aí, entendeu? E aí? Poxa, quantas vezes a gente troca ideia, troca informação. E o acupunturista, ou né, integrativa, tem que ser isso também. Ô Fê, o Guzmão, o Rê. E aí? Tô com um caso aqui, tô tirando os cabelos aqui. E aí? A integrativa, quando é que você pode vir aqui para me dar um auxílio, para conversar com esse tutor, né? Eu peguei um caso esses dias também, que o veterinário estava descabelado porque a família queria eutanasiar de qualquer jeito. Né? E ele falou pra mim, aí ele me ligou e falou, Fê, você é a minha última, é isso que às vezes, né, a gente fica assim, você é a minha última alternativa, você pode vir aqui conversar com a família? Eu falei, posso, e fui num bate-papo, não fui pra consulta não, fui pro coleguismo mesmo, e a gente num bate-papo mó legal, assim, a gente chegou à conclusão que vamos tratar o Bob, e aí a família, acabei encaminhando também para a clínica que eu fiz estágio também na Humana de Acupuntura, e tá todo mundo bem, o Bob tá vivo, muito bem, obrigada. E tá indo, né? Então, assim, mas ele chamou assim, você é a minha última alternativa para tirar isso da cabeça do cliente. Mas acabou sendo o quê? Não acabou sendo uma última alternativa, acabou explanando um assunto, trazendo informação. E aí a gente foi utilizar... abrindo os horizontes do tutor, né? Até para a família, né? Que acabou procurando ajuda também. Né? É isso que eu acho que é legal da integrativa. E eu vou além ainda do que você já foi além. Porque a gente também tem uma questão de afinidades. Sim. Por isso que tem campo para todo mundo. Os diferentes clínicos, tem as pessoas que afinizam com aqueles diferentes clínicos
por conta de proximidade, por conta de empatia, Frequência energética. por conta energéticas, vibracionais, Sim. né? Assim como com a gente. Então, tem uma pessoa que vai gostar muito mais da acupuntura, que seja só daquele fulano, do que a sua. E tudo bem, ok. Porque tem os clientes que se adequam a mim, que tem a mesma vibração que eu. E tá tudo bem. Porque às vezes é melhor que vá. Porque muitas vezes, como a gente trabalha com as questões vibracionais, muitas vezes não vai ser tão bom, porque existe um bloqueio aí desse tutor nessa relação. Ele não aceita, Então é melhor que né? vá com o outro, porque lá ele vai se sentir mais confiante, mais confortável, enfim. Não é verdade? E você sabe que essa situação de bloqueio do tutor eu tive uma vez, eu era recém-formado no curso de acupuntura. Naquelas épocas que, para quem não sabe, quando eu aprendi, a gente fazia acupuntura num cavalete, colocava o animal num cavalete, parecia cruzado assim de ferro. Eu tenho até hoje em casa. Ele é excelente para secar tapete quando a gente vai lavar o tapete, sabe? Porque eu nunca mais usei. É maravilhoso. Mas o que acontece? Eu fui na casa, eu fazia, montava, tal. Eu lembro que era um pastor alemão. E a tutora muito, muito envolvida. E o cachorro estava muito bem. Estava indo muito bem. Naquele momento que eu já estava passando para 15 dias os atendimentos. Até um certo dia que eu cheguei lá, a tutora não estava, ela me falou, olha, eu vou atrasar um pouquinho, meu marido vai estar lá, né? Eu entrei lá, o cara estava assistindo televisão na sala, porta aberta e o cachorro lá na garagem. Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, tal. Então, como é que tá fulano? Ah, tá aí, ó. Nem tá se mexendo. Saí de lá, eu falei, pelo amor de Deus. Eu entrei, eu peguei o cachorro largado. E eu olhava, eu falei assim, não é possível. Não é possível que tá acontecendo isso. Chegou a tutora. A hora que chegou a tutora, oi, fulana, tudo bem? Parece que o fulano não tá muito bem. Eu falei, não, ele tá ótimo, tá excelente. O cachorro levantou quando a tutora chegou. Abanou o rabo, ficou de pé. Sim. Eu falei, ó, e isso eu falo em toda a aula. Para mim, eu chamo de intenção de cura do tutor. Sim. Porque se não tiver uma vibração adequada, você pode fazer o que você quiser. Você vai ter uma melhora, mas ela não vai estabilizar. Ela sempre vai cair. É impressionante. É impressionante. E é por isso que é aquilo. Porque nunca melhora. Nunca melhora, é a frequência ali. E pode acontecer da sua frequência não bater e você indicar outro colega acupunturista. Exatamente. E tá tudo bem. Quantas vezes? Quem nunca entrou no lugar e não se sentiu bem? Quem nunca não foi com a cara daquele fulano, né? O santo não bateu, né? Você fica na frente de um médico, às vezes não gosta do médico, né? Tem aquele médico que te conquista. Sim. Tem liberdade para isso, gente. Não tem. Primeiro, assim, eu sempre falo também, eu não gosto de ficar prendendo o cliente, né? Todas as vezes, quando você é recém-formado, a gente tem uma preocupação assim, poxa, eu tenho o prolabore, vamos dizer assim, nosso, é por semana, né? Que a gente recebe pelo atendimento. Sim. Aí você fica naquele desespero, fala, poxa vida, eu vou dar alta pro cachorro. Aí eu comecei a pensar, eu preciso dar alta pro cachorro. Posso? E é maravilhoso. E quando você dá alta, o universo conspira ao nosso favor. Sim. Você dá alta, vem mais 2. É isso. Não é isso? É. Então, quem está assistindo, que é aluno, independente de acupuntura ou de qualquer outro curso, qualquer especialidade, não tenham medo de dar alta. Porque vem, primeiro, aquele cliente vai voltar para você. Seja honesto. E segundo, chegarão mais. É como eu falei, o universo conspira ao nosso favor. E vai ser a indicação de ter falado, fui lá, gostei, ele veio aqui, foi bom, melhorou. Eu fico super contente quando eu dou alta, que eu falo, recompensa, né? O meu trabalho valeu a pena. Perfeito. É isso aí. Eu acho que isso é bem mais difícil. A gente na veterinária consegue muito mais altas do que na humanas, né? Eu acho. Pode ser. Você está mais perto pode aí. Ser. Acho que por duas questões. Primeiro, porque você tem uma constante queda, né, no humano. É o tempo todo, né, regredindo, tá? Chegou num ponto e cai de novo, aí volta de novo. As pessoas mesmo não se dão alta. E eu acho que também já entrou uma das coisas que me preocupa, por isso que eu falei da questão dos convênios, né? Uma coisa que me preocupa é isso. Muitos acupunturistas, claro que tem uma questão de ética, enfim, mas permanece, sabe o que faz e permanece com pontos para tratar momentaneamente, permanece um tratamento sintomático, para não finalizar esse tratamento. Isso me preocupa muito. Não sei se isso, eu acho que mas aí eu acho, mas aí eu acho que não é só na acupuntura.
aí a gente vai ver que a visão do médico Sim, veterinário é um pouco diferente do claro. médico humano, né? Porque o veterinário já sai É. da faculdade, assim, acredito que hoje ainda saiam assim, com o pensamento assim que o cachorro vai melhorar e não vai precisar, né? Só vai voltar daqui um ano, vamos supor, para vacina, enfim. Na humana, além de passar de bola em bola, às vezes para um para outro, para um para outro, tem essa questão também de não melhorar tanto, voltar, né? Então isso é uma rixa que a gente vê na medicina veterinária e na medicina, que eu acho que é pensamento diferente que a gente tem, né? Pode ser isso também, mas verdade o que você falou, porque eu fiz também estágios em clínicas humanas, mas eu também acho que tem muito livre-arbítrio da pessoa, né? Esse não na boca, né? Da pessoa não quer melhorar, né? Não, às vezes faz uma sessão e já acha que vai ficar ótimo, não precisa mais. Fez 5, eu tenho uma festa, vou lá e não vou deixar de É, ir, vou beber, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e se dar alta também, né? Então, às vezes, tanto o médico como o veterinário não indicar também porque não acredita, mas o cliente acredita e quer fazer, e para ver se dá certo, né? Então, a gente tem esses tabus, eu acho que ainda nas duas. Mas por isso que a gente está aqui para quebrar. com certeza, com Exato, por isso que eu certeza. falei, a minha preocupação é que isso passe. Para veterinária, que a gente também tenha muitos. É porque hoje eu vejo, às vezes, posso estar enganada, mas às vezes acho que às vezes não rola um processo mais curativo, porque não se pensa nesse todo, claro, mas porque se falta muito conhecimento. Existem muitos cursos por aí de acupuntura, pensando em acupuntura, não em medicina chinesa, em que se ensina pontos e as pessoas saem colocando pontos. Isso não vai tratar, nunca, né? E aí eu penso que falta de conhecimento. O que me preocupa é quando isso chegar num ponto em que é intencional, como eu já vi acontecer na humana, de fazer isso porque realmente quer manter o paciente assim. É complicado, porque aí vai muito da idoneidade da pessoa, né? E a gente não tem como mensurar isso, não tem como É, controlar isso, né? É bem Ou, difícil. só divulgar, né, esse ou, Conhecimento, é, entender que existe um processo de cura ou a sim. gente também vê instrumentos que a gente pode utilizar na integrativa, né? Como eu falei, laser, né? O ozônio e tal, e ir usando indiscriminadamente, né? Tipo assim, isso aqui é para tudo, isso aqui é para isso aqui. Porque chega também, uma hora, é o mesmo raciocínio. não é para tudo, não é assim que utiliza, né? Então, assim, não é porque você sabe que o IG4 ali é para aquele ponto que mete o laser ali, que faz, tem um princípio ali para ser Sim, utilizado, né? Que nem a moxa. Eu sou apaixonada pela moxa, mas mas tem assim, casos que tem não que dá pra saber gente usar. utilizar, tem que saber Sim. usar, né? Daí Ah, a pessoa faz um curso e sai fazendo moxa em tudo, né? E sai pondo agulha em tudo, e sai fazendo laser em tudo. É esse tudo, é que nem passar antibiótico para tudo, que nem agora, né? A gente tem os monoclonais aí que está sendo usado para tudo, né? E a gente sabe aí os efeitos colaterais, que ainda não são descritos, mas vamos ver aí para frente. É usar tudo, né? O de repente tá aqui, é modinha, vamos fazer tudo. E a integrativa não pode cair nisso, né? A gente tem que batalhar, fazer live, conversar, esse bate-papo, justamente para abrir e pensar fora da caixa a galera toda, né? com certeza. Fora da caixa de transporte, né? Na veterinária. Fora da caixa de tudo, fora da caixa de tudo. E, professor, só para o pessoal saber que ainda não está por dentro da acupuntura, a gente pode fazer acupuntura em todas as espécies na veterinária? Fala um pouquinho para o pessoal. Em todas as espécies. Eu tenho um A cavalo. gente tem uma colega em Porto Alegre que talvez alguns 10 anos atrás, ela postou no Facebook uma acupuntura com um peixe quíngio, porque o peixe estava com problema nas bexigas natatórias e ela acabou fazendo acupuntura para regularizar o animal e regularizou o animal, né? A gente Sim. tem o professor Rodrigo Fagundes, que ele postou também há uns anos atrás, uma acupuntura numa aranha caranguejeira do Zoológico de Brasília, que não estava conseguindo fazer a muda do exoesqueleto, ele fez acupuntura e ela conseguiu fazer a muda do exoesqueleto. Então, assim, todas as espécies nós podemos fazer. Ah, mas espera aí, mas uma cobra, a Sim, cobra, a aranha tem 8 patas, a cobra não tem pata, como é que nós vamos fazer o ponto? Bom, nós temos técnicas dentro da medicina chinesa que nós conseguimos trabalhar as localizações. Por exemplo, a técnica de planos, né? sim. O octaedro, que você divide o corpo daquele animal. Então você consegue fazer, você consegue trabalhar dessa forma. E com eficácia, né? Eu tenho muito costume aqui em Londrina, costume não, a minha utilização do meu trabalho é em gatos e cachorro.
mas eu já atendi outras espécies. Em equino, o tempo que eu usava é muito legal, mas o tempo que eu usava para trabalhar com equino era complicado porque eu ficava muito tempo fora e deixava meus clientes de pequenos animais. Então eu optei em trabalhar só com pequenos. Mas eu já trabalhei com macaco sagui, fazendo laser. Eu já trabalhei com porquinho da Índia. E dá para fazer. Sim. Agora, o que fazer? O porquinho da Índia, por exemplo, pequeno. Quanto menor, maior o metabolismo do animal. Mais rápido. Maior o estresse. Eu pus a agulha, uma. Depois o que eu fiz? Reiki e tuiná. Isso. E o animal dormiu maravilhosamente. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente não tem... Não é uma coisa... A gente não pode fazer obrigatoriamente acupuntura com agulha. Receita de bolo, né? Você pode fazer o doim, né, Fer? Pode fazer Sim. o doim. Uma Chiado. técnica, né? Você Técnica só. acrescenta coisas se você não pode fazer naquele momento. Sim. Gato, por exemplo. Cromopuntura. Muitas vezes eu faço laser no gato, porque o gato, por ter o DT muito aguçado, às vezes ele não aceita agulha. Então vamos fazer laser, ué. Sim. Nós temos outras possibilidades. Né? Sim, Então isso cromopuntura, a facilita. mocha, Isso tem vários Cromo. cromos. A gato responde a Cromo. cromo Ele Absurdamente. adora Exatamente. cromo. Nossa, você pega o Exatamente. bastãozinho, eles ficam doidos. Eu fiz a cromopuntura numa calopsita. Olha, Olha, também é é muito que na bom. hora a gente não filma essas coisas, né? A É. gente, até a tutora, eu juro pra vocês, gente, ela foi pegar no bastãozinho de cromo tem as ponteirinhas de cor, né? Ela puxava a corzinha. ela que escolhia. É impressionante, assim, você fala assim, gente, né? Então, assim, é que na hora você né, você não tem aquele pega, filma, né? Eu tô preocupada mais ali no que eu tô fazendo, não na... Às vezes, a gente peca, às vezes, por isso, né? Mas... Eu peco muito. Então, assim, mas você vê a resposta com a cromopuntura. Eu não usei agulha, mas eu explico pro tutor. É uma técnica de acupuntura, usando a ponteira da cromopuntura, da cromoterapia, né? Sim, E a exatamente. gente usa ali, coloca a corzinha, tudo. Então, assim, é saber utilizar dentro das integrativas as técnicas. Por isso que é aquela coisa que a gente falou, que a menina perguntou, né? Ah, mas tá receita de bolo, eu vejo muito usando tal, tal, tal. É por isso que às vezes não tem resposta. E às vezes cai no desuso. Ah, a acupuntura não dá certo. Aí você vai ver porque tava usando da forma errada. Que foi o que aconteceu com os florais. Ah, floral não dá certo. Floral não dá certo por quê? Aonde guardava? Como utilizava? Como foi feito? Né? Como foi prescrito? Né? E aí caiu na boca do povo o quê? Floral não faz efeito. E não é, a gente sabe que não é assim. Vixe, Que Maria. acaba acontecendo Funciona com bem o pra caramba, né? cannabis. Então. A mesma coisa agora com o cannabis. A gente sabe a utilização do cannabis. Eu sempre brinco assim, sabe, professor? Eu acho assim, tudo está para todo mundo, né? O cannabis, a acupuntura, tudo, mas nem tudo está para aquele paciente. Ele precisa naquele dia daquilo. Ele precisa usar, aquilo não vai dar certo para ele, mas vai dar para o irmão, vai dar para o vizinho, né? Então, por isso que a gente tem que ver cada paciente de uma forma diferenciada, né? E ver qual a técnica a utilizar. Eu me lembro uma vez eu atendi um gato e renal crônico e eu passei uma fitoterapia para ele. E aí o gato teve bastante tempo de vida, tal, mas entrou em óbito. Aí passaram-se uns 6 meses depois, a tutora me ligou, falou: olha, o meu outro gatinho tá com isso, 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 a gente está achando que tá com problema no rim que nem o outro. Posso fazer o fitoterápico? Eu falei: olha, não faça. Não faça. Não dá pra gente saber, não é uma dipirona, entendeu? Não é um Luftal que você vai dar para gases para qualquer espécie, não é assim. Sim. A gente tem que saber fazer, né? Tem que saber o animal, você tem que avaliar o animal para conseguir fazer. Senão, o máximo que, assim, o mínimo, né, a sorte é de não fazer efeito. E se fizer um efeito que seja ruim? Mas é que nem eu falei da aurícula, aproveitar que o professor Daniel tá na live vendo a gente. Pois é, ouviu o Daniel entrou. Saudade, Olá, Daniel. Quanto tempo? Tudo bem? Fiz um curso com ele de aurículo e lembrar isso que a gente falou lá no começo. Às vezes a pessoa cai o ponto, ela vai lá, pega e põe no lugar errado às vezes, né? E a orelha ali é um mapa, né? Então, assim, tem que saber o que tá fazendo. Não é só olhar lá e colocar. Tem que avaliar o paciente, né? Então... E por isso que é importante, por isso que não dá para ser, né, lá na internação, ou seja o que for, vou colocar aquilo que a Fê pôs, que o Guzmão pôs, que a Renata pôs, porque vai dar certo. Aí não dá, é culpa da coitada da acupuntura, é culpa da coitada da aurícula, né? Ou Fê, aquilo que a gente falou essa semana, né? Ou lê o prontuário lá,
usar esses pontos no prontuário. Eu vou fazer de novo porque deu certo. Pois é, professor Guzmão, teve essa coisa. Sério? Coloque no prontuário os pontos que foi feito, né? Para poder fazer depois. Não é assim as coisas, gente, porque no outro dia, na outra semana, ou daqui 15 dias, o paciente vai estar num outro, que a gente fala, outro plano, né? Vai estar em Padrão. outro padrão, né? Mudou, né? Então, assim, como é que você vai lá utilizar o ponto que o colega escreveu no papel? Coloca, Não dá, né? para pelo menos a pessoa ver o que é, estudar o ponto que é, coloca em chinês o nome do ponto. Aí ele vai procurar em chinês. Ué, não é? Eu falei pra Fê falar qual é qual é o tratamento. Sim, Tonicário barato, eu Né? acho que é Drenar isso mesmo. umidade, Sim. porque aí a pessoa vai raciocinar. naquele momento era assim que Eu acho que é precisava. por Aí aí agora, mesmo. no próximo momento, tem que ver como É. tá. Com certeza. Mas agora, gente, falando sério, pra gente ir finalizando, que o pessoal gosta de chamar de bruxaria, gosta, né? Porque quando a gente chega e palpa um ponto ali e a gente fala, mas o exame tava com a fosfatase aumentada, no ultrassom tá com o fígado aumentado. É. Mas como é que você sabia se eu não te mostrei ainda? Hoje, Fê, fui numa casa, falei assim, eu até conhecia já o caso, mas eram muitos animais. Então eu perguntei pra ela, falei, tinha alguma coisa embaixo, não é? Tem alguma coisa embaixo? E em fígado também tinha, o nódulo é no fígado, não é? Palpando o pulso, né? Eu falei, não tô tão mal assim, eu lembro, mas o que eu vi, na verdade, foi no pulso, na verdade foi no pulso e nos pontos reativos, né? E realmente, era um nódulo no fígado e um aumento de baço. Sim. É muito legal, é bem bruxaria, bem gostosa. Ser acupunturista ser chamado, é ter esses apelidos. Quando a gente vai dar alguma palestra, curso em faculdade, aí às vezes eu pego uma pessoa para ver a língua. Sim. Aí eu olho a língua e falo assim, olha, você tá assim hoje, né? Tá meio irritada? Nossa, termina a palestra, fazem uma fila para ver a língua. Fazer uma fila. Leitura de cartas. Quiromancia, né? Cartomancia, aliás. Cartomancia. Bem isso mesmo. Deixa eu só falar mais uma coisa. Fê, uma coisa importante pensando nessa questão da integração, né, do convencional com o integrativo, mas aí a gente pensando, inclusive, fora da caixa, muitas vezes o que me preocupa muito, me preocupou e eu olho para isso, é que a gente tem tutores que vão no clínico, depois eles vão no oftalmo, aí depois eles vão no endócrino, aí depois eles vão no dermato, e cada um dá um medicamento diferente. Uma vez eu peguei uma situação e que tinha até medicamentos contrários, antagônicos, e cada um deu um medicamento, nem perguntou que medicamento estava sendo dado. Sim. E aí, o que é legal nesse contexto da integrativa? O que a gente faz, Guzmão e Fê, quando a gente chega numa casa? O que é a primeira coisa que a gente faz? Bom, Guzmão, quer responder? eu acho assim, eu nem vou responder de quando a gente entra na casa, eu vou antecipar isso que você falou. Quando você tem Para que a gente vê, os dois clínicos dando medicação antagonista, a gente consegue tentar minimizar com a medicina integrativa, mas nem sempre a gente vai conseguir minimizar 100%. Aliás, é muito raro a gente conseguir minimizar bastante, porque o medicamento está entrando, tanto de um lado quanto do outro. O que eu acho importante, e é interessante o pessoal saber, se você percebe um antagonismo nas drogas, vale a pena conversar com o tutor e explicar. Olha, eu preciso que você fale com o oftalmologista, preciso que você fale com o cardiologista, porque esse medicamento com esse estão batendo e não estão funcionando. Um está inibindo o outro. É isso mesmo que eu quis dizer. O que a gente faz? A gente alinha, a gente organiza, Exatamente. Porque a gente olha fora da Exatamente. caixa. A gente tá fora da caixinha, tá lá com todas as medicações. Vamos pensar na caixinha de medicamentos, né? Ela tá lá com todas as medicações, tem o cachorrinho lá na frente, dentro da caixa, e a gente tá olhando fora tudo isso. Porque a gente faz isso. Esse é o legal da medicina integrativa. Porque a gente olha o todo. A gente não tá olhando só o coração, só o pulmão, só o rim. Inclusive, que é o que acaba acontecendo nos desdobramentos. Aquilo que a Fernanda estava perguntando, dá para usar para dermato, dá para usar para cardíaco, dá para usar para todas as especialidades. Eu considero o médico chinês como um clínico geral, aquele médico da família antigo que tinha no mundo. Por quê? Porque avalia tudo. Essa é a ideia do futuro, né? Oi? Essa é a ideia do futuro, né? A ideia do futuro é voltar a isso. Eu acho que a gente tem que pensar, agregar essa medicina
e mostrar que não precisa deixar os especialistas, mas a nossa medicina vai aprofundar o tratamento com os especialistas. Isso é E importante. organizar isso. Exatamente. Vai ajudar a direcionar, né, Rê? Sim, eu acho que isso é fantástico, porque quantos animais que vêm a óbito por Pois causa é. disso? Porque quando a gente olha esse todo, a gente entende o que precisa, o que não precisa, e aí, mais uma vez, a gente volta na importância de conversar com esse clínico, explicar o que está acontecendo no contexto geral. É. Senão, não vai resolver, vai continuar nessa fragmentação, e o animal vai morrer pela fragmentação. Então, a importância da medicina integrativa, eu acho que mais que tudo é enxergar o todo, é olhar o todo. Fora da caixa. Fora da caixa. Perfeito. Professor, estamos chegando no finalzinho. Quero agradecer demais. Nossos bate-papos são sempre, né, super extrovertidos, a gente dá risada, a gente brinca, eu acho que é bem legal porque a gente leva, né, acaba sendo uma coisa assim, levando numa boa, né, bem assim, acho que fica fácil do pessoal entender. Muito obrigada. Vamos marcar uma próxima para a gente bater um papo aí. Gente, eu agradeço muito o convite, eu Imagina. adoro conversar com vocês. Não sei se vocês perceberam, eu não gosto de conversar, né? Eu converso por educação, falo pouco, não gosto muito de conversar, né? Foi muito bom. Muito bom mesmo. Legal, então. Então, agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora com a gente e esperem que logo vem mais aí também, viu? Pessoal, uma ótima semana. Professor Gusmão, tudo de bom. Uma excelente semana para você, para a família. Gratidão para todo mundo. Namastê para todos. Beijão, pessoal. Beijo. Até mais. Boa noite, até mais. Até.